Olá, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre orgonites. Hoje eu tive um insight de um aspecto das orgonites que talvez eu esteja passando uma ideia errada para as pessoas, eu esteja passando uma informação errada para as pessoas. Se você olhar essa minha peça, você vai ver que ela tem uma área muito grande de resina transparente, e lá no meio tem um quartzo bem posicionado, né? E a base. E mais umas pedrinhas. Um aspecto fundamental das orgonites é o equilíbrio entre resina e metal. Resina atrai energia, metal repele. Então, dessa ação desses dois elementos é que a orgonite vai purificar a energia, certo? Quem olha para essa minha peça pode ser levado a uma conclusão equivocada de que o metal da minha peça é aquela espiral e é o fiozinho amarrando o quartzo no meio. Então eu me dei conta disso. Mas não. Essa minha peça aqui tem quase 800 gramas, certo? Ela tem 9 centímetros de altura e deve ter uns 13 centímetros de base. Dessas 800 gramas que nós temos de material aqui na peça toda, em torno de 400 é resina, em torno de 400 é metal. Então aqui nessa minha base tem muito metal, tem bastante alumínio em pó, tem pregos, a espiral ainda avança um pouquinho mais, tem mais pedacinhos de cobre aqui dentro. Deixa eu pegar um outro modelinho. Nesse modelo aqui, mesmo estilo, minhas pirâmides são praticamente todas nesse estilo, né? A parte de cima transparente e uma base colorida, mais compacta. Nesse modelo aqui, vocês podem ver essa pequena graduação aqui, ó, na cor ali. Essa faixinha de cima, de quase um dedo, ela é pura granalha de aço. E na parte de baixo eu ainda tenho alumínio em pó. Certo? Então ela vai ficar com uma base muito densa de metal, que aí vai compor aquele 50% ideal, né, de metal e de resina. 40% de metal, 60% de resina ainda dá para aceitar. Mas as minhas peças não são apenas aquele cobre da espiral e o cobre amarrando o quartzo no meio, não são isso. Então talvez eu esteja passando uma informação errada para as pessoas através do visual, certo? Na base das minhas peças tem muito metal escondido. Ou prego, ou granalha de aço, ou ferro em pó, ou alumínio em pó, para que a peça tenha realmente esse equilíbrio, né? Constantemente eu converso com as pessoas, vejo as peças de uma pessoa ou de outra e eu comento. Olha, tem que ter um equilíbrio de metal e de resina para funcionar bem, né? Funcionar direitinho, tá? Toma cuidado com isso. Só que talvez eu esteja passando uma ideia errada, né? Então, por favor, não se iludam só com a parte de cima da orgonite, a parte de baixo dela também, certo? A parte de baixo dela, nas minhas peças, tem bastante metal para atingir isso aí. São peças realmente pesadas, na faixa de 800, 900 gramas mais ou menos, né? E com essa proporção. Às vezes mais resina, às vezes mais metal, é meio intuitivo para cada pessoa, certo? Mas menos do que 40% da peça de metal não vale a pena. Não é mais uma orgonite, tá? A menos que você tenha uma peça toda ela saturada, né, de alumínio, por exemplo, que dá para fazer, você satura bastante. O alumínio é leve, mas aí ele preenche toda. Como eu gosto de ter essa transparência, eu preciso ter a base compensando. A mesma coisa serve para os meus colares, né, e medalhas de orgonite. Tá? Não é só aquele metalzinho que aparece da mandalinha ali. Essa base dela tem bastante alumínio em pó, tem granalha de aço em pó, tem cobre também. Essas outras peças que eu faço, como essa aqui, a mesma coisa. Tá? Tem muito alumínio em pó, né? Às vezes eu acrescento a granalha de aço para dar esse equilíbrio.
E eu tenho também essas peças como essa, onde aqui realmente a quantidade de metal é diferente da quantidade de resina. Mas aí são peças bem mais light, bem mais leves, né, que vão em contato com o corpo e que a gente faz, em alguns casos, essa compensação de não estar tão em equilíbrio assim. Ok? Isso acontece. Mas geralmente não basta. Geralmente precisa de um equilíbrio. Quando as pessoas me pedem peças assim, eu esclareço. Olha, vai ficar muito desequilibrado, não tem problema? Não tem problema, eu quero assim mesmo. Legal. Então cuida para não dizer que é uma orgonite 100%, porque ela está com esse desequilíbrio. A pessoa aceita, gosta, eu quero assim, faz assim para mim, faço, não tem problema. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que ter o equilíbrio. Muito importante, tá? Não são as pedras que estão dentro da orgonite, não são os desenhos, as imagens que fazem a orgonite funcionar. O que faz a orgonite funcionar é metal e resina em proporção e um quartzo que gera o efeito piezoelétrico. Esses três elementos em conjunto é que fazem a coisa funcionar. Só metal e resina sem o quartzo funciona muito lento. Ok? Era isso então, pessoal. Até a próxima.